Você reparou que cada carro novo que chega no mercado traz uma nova tecnologia? É um item de segurança, de conforto, enfim, um desenvolvimento cada vez maior nos veículos automotores. E tem um profissional que é especialmente responsável por isso. Aliás, deve ser o principal profissional da indústria automobilística, que é um engenheiro. É ele que descobre essas novas tecnologias, é ele que vislumbra as possibilidades de você melhorar o veículo, melhorar a mobilidade. E é sobre essa competência que nós vamos falar hoje aqui no Auto Informe Entrevista. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar. Muito prazer. Obrigado por vir aqui. Imagina, obrigado. Vamos sentar, por favor. Marcos Vinícius Aguiar, obrigado pela presença. A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, está presente nos últimos 40 anos no setor automobilístico. Aliás, está fazendo 40 anos agora, né? E esteve presente em todos os grandes momentos. Nasceu junto com o Proálcool, né, que ajudou a desenvolver, e continua presente aí em todos os movimentos da indústria, né? Eu queria que você falasse qual é a competência, qual é o papel da engenharia automotiva no mercado brasileiro, na indústria brasileira. Um papel muito relevante. Falando um pouco de AIA, nós estamos completando 40 anos desde o início do Proálcool, que ela foi formada justamente para isso, para criar uma tecnologia nacional, que hoje nós temos aí 80% da nossa frota flex. Então o Brasil desenvolveu essa tecnologia à frente dos demais países, e a importância de você criar um parque industrial automotivo e ter capacitação técnica no Brasil para desenvolver veículos para o nosso país. A expectativa era que o Proálcool dominasse, não o mundo, mas, enfim, atingisse outros países, porque até hoje ele está basicamente restrito ao Brasil, né? A expectativa surgiu em função da crise do petróleo lá atrás, e aí o Brasil teve que arrumar soluções aí técnicas para que o consumidor brasileiro não ficasse refém em função do preço da gasolina, da alta do petróleo e tudo, e se criou o Proálcool. Infelizmente não virou uma commodity mundial, mas o Brasil detém tecnologia, e hoje o Brasil, se você pegar alguns outros países, tem teor de etanol na gasolina. Você pega o E85 nos Estados Unidos, recentemente a Índia acabou de anunciar que vai ter produção de veículos a etanol, tem etanol na gasolina da Índia. A Inglaterra também tem pensado em aumentar o teor de etanol na gasolina, justamente para ter essa flexibilidade de um biocombustível para o consumidor. Fora que isso proporcionou o advento do carro flex, não é? O álcool proporcionou isso, né? Que, na verdade, o carro flex é uma grande solução para o consumidor brasileiro, né? É uma pena que o preço da gasolina e o preço do álcool acabam acompanhando e você não tem aquela possibilidade de usar um ou usar outro, né? Não, você tem toda a razão. O carro flex é um coringa para o consumidor brasileiro, e aí ele depende do estado que ele está e da condição, ele consegue escolher o que é melhor, seja em questão de potência, autonomia e preço, para que ele possa utilizar no dia a dia. Em São Paulo é mais vantajoso, no Sul não é tão vantajoso, alguns estados do Nordeste é muito mais vantajoso, e aí em função também do câmbio, do preço do petróleo. Está certo que tem uma paridade entre o etanol e a gasolina, mas mesmo assim tem uma diferença e é uma grande vantagem para o consumidor. E algumas montadoras, especialmente aquelas que não estão apostando diretamente hoje no carro elétrico, mas sim no híbrido, estão usando o etanol justamente para reduzir as emissões, né? Usando a tecnologia eletrificada do híbrido com o uso do etanol. Você acha que isso é uma boa solução? Eu acredito que sim, ainda mais falando em Brasil. Já temos uma montadora que faz veículo híbrido flex no Brasil, que é a Toyota. As outras demais grandes montadoras que produzem carro no Brasil devem também partir para híbridos flex, já que você está desenvolvendo um carro híbrido, você já tem a tecnologia do motor puro flex, basta você agregar a unidade híbrida a esse motor, então é muito mais fácil, você não está saindo do zero. Mas vamos falar do engenheiro, né, desse profissional importante na indústria automobilística. Você sabe, né, que nós estamos no terceiro projeto, né, programa
de redução de emissões. O primeiro foi o Inovar Alto, que chegou a uma redução de 15%, não é isso, de emissões. O segundo, o Rota 2030, e agora nós estamos chegando no projeto Mover. Mas a grande sacada desse projeto Mover, eu quero que você fale isso, o âmbito, né, o espectro que ele atinge, porque os projetos anteriores falavam do poço à roda, não é? O impacto da extração do petróleo até a roda. Esse projeto Mover é mais do que isso, né? Do berço ao túmulo. Explica para a gente o que é esse espectro tão grande. O Mover tem duas diferenças com relação ao Rota. Você tem a questão do P&D, então você vai ter também um incremento de melhoria na eficiência energética aí. Nós ainda não sabemos. P&D é pesquisa e desenvolvimento. Para você trazer tecnologia no Brasil. Então, se você investe em pesquisa e desenvolvimento, você tem um retorno também fiscal para isso. E tem a questão de você poder desenvolver e trazer engenheiros para o Brasil. Essa é a grande vantagem, né? Então, você melhora as emissões, porque você melhora a eficiência energética do carro. E quando você fala em eficiência energética, você tem requisitos de melhoria e eficiência energética. Também o Mover traz requisitos na área de segurança veicular. Tem um item que ainda não foi regulamentado, que está no Mover, que é a parte de reciclabilidade dos veículos. Então, o MDIC deve publicar aí nos próximos meses, ou começar a discutir com a indústria, como fazer a reciclabilidade dos veículos, ou seja, o fim de vida que você falou, né, do berço ao túmulo. Então, tudo isso ainda está em discussão. A princípio, devem ser brevemente regulamentados a questão da eficiência energética e dos itens de segurança veicular. Num segundo step, a questão da reciclagem. Mas não é muito demorado isso? Eu lembro muito bem que eu conheci um projeto da Fiat na Itália há quase 30 anos. Eu estava na época do Estadão ainda e fiz uma visita mostrando o processo de reciclagem e de que aquilo viria para o Brasil em breve. Até hoje não aconteceu nada. Não existe programa de reciclagem hoje no Brasil, né? Infelizmente, Joel, o Brasil, a gente não tem os programas completos, porque a Europa ela tem um programa de reciclagem, porque na Europa você tem inspeção veicular. Então, você faz a inspeção veicular no veículo e você retira o veículo da rua. Aqui nós vamos ter um programa de reciclagem, o MD que vai regulamentar, mas assim, a ideia do governo é para que a montadora, seja ela qual for, goze de algum benefício fiscal na redução de IPI, ela retire um volume de veículos da rua, né? Como ela vai fazer, a gente ainda não tem isso claro, mas você retira um número de veículos para reciclagem e em função desse volume que você retirou, você ganharia um crédito para ser abatido fiscalmente. Então, essa é a ideia do governo, entendeu? Mas o ideal seria que, ao longo dos anos, nós tivéssemos um programa de inspeção técnica veicular, onde o consumidor, paulatinamente, ia retirando os veículos da rua e já ia criando o ecossistema, né? Hoje, quando você fala de reciclagem, você tem 2 itens do veículo que são regulamentados. Você tem bateria, que é normal. Hoje, qualquer mecânica ou concessionária, ela faz a captura das baterias e tem a devida reciclagem. Em pneus. E o pneus tem um desenvolvimento grande. Pneus tem um desenvolvimento grande. Temos agora que trabalhar para os outros itens do veículo. Legal. Agora, fazer uma pergunta para você. Por que o carro brasileiro é tão defasado? E por que eu te pergunto isso? A EA, com toda a competência nossa de engenharia, buscando alternativas, oferecendo para o governo, não é? A busca de legislação que exija melhorias, principalmente na segurança, desenvolvendo, a gente vê os carros importados, né? Equipamentos de alta tecnologia. E por que vocês têm todo esse trabalho e a indústria não coloca essa tecnologia nos carros fabricados no Brasil? Você vai ouvir já já. Por que a indústria não aplica tudo isso que vocês desenvolvem? Porque essa resistência, por questão de custo? É a questão de custo e de volume.
né? O que acontece? Infelizmente, nós já tivemos uma produção maior no Brasil, mais de 3,5 milhões, né? Um mercado de 3,8, estamos falando lá 2012, 2013, aí você tem um pequeno volume importado. Hoje você tem um número crescente de veículos importados, então o que conta bastante é o quanto você consegue produzir de uma peça para amortizar o custo dela. E qual o grande problema, Joel? Você tem um baixo volume e a tecnologia está muito rápida. Você não consegue amortizar o custo. Então, por isso que hoje o mundo fala do carro chinês. Não é só o Brasil, a Europa levantou as barreiras, o Canadá levantou agora, o próprio Biden levantou as barreiras, porque o pessoal não está conseguindo acompanhar a velocidade de desenvolvimento. Não é que eles não têm conhecimento para fazer. O Brasil tem conhecimento de fazer muita coisa. O problema é, para eu fazer um componente no Brasil, eu preciso ter um volume para que a produção desse componente se pague. E nós não temos hoje no Brasil esse volume, longe de ter um volume sequer nem a metade do que o chinês tem. Como você disse, já chegamos a 3,5 milhões de veículos. Hoje temos praticamente a metade. Mesmo naquela época, a gente não conseguiu ter um volume suficiente para que a gente pudesse desenvolver essa tecnologia nos carros básicos, principalmente. É verdade. E nós temos o problema, além do volume, infelizmente, o poder aquisitivo do brasileiro, né? O poder aquisitivo do brasileiro não dá condições para que ele troque de carro no volume que ele trocaria, como aconteceu no passado, com um adicional, que não é diretamente ligado a ter o engenheiro, é a questão do financiamento. Hoje você não consegue adquirir um carro. A tecnologia e as regulamentações estão crescendo a tal ponto que o carro está ficando caro. Você não tem como você tinha um carro popular na década de 90, que era um carro sem nada com motor flex. Hoje não, hoje você tem, estamos falando, você tem airbag, tem ABS, tem sistemas autônomos, tem sistemas de auxílio à direção. Todo o sistema antipoluição é um sistema caro para colocar no carro e o carro está ficando caro. Então, isso que essa questão eu queria tratar com você. O engenheiro é visto como aquele sujeito que só pensa em números, não é? Tem pouca sensibilidade para o social, para o emocional. Pode ser uma brincadeira, mas eu pergunto o seguinte, você pensa no consumidor quando você desenvolve esse tipo de coisa? Esses equipamentos de segurança que você citou, não existe para o consumidor brasileiro. Isso eu estou falando do consumidor brasileiro de carro de entrada, que compra o carro fabricado no Brasil, um carro pelado se comparar com os importados de alta tecnologia, e mesmo assim é um carro caro. Um carro básico, o de entrada que custa R$80 mil, que dá acesso apenas a 1% da população brasileira. Não tem uma certa frustração por vocês desenvolverem essa tecnologia e não poder aplicar para o consumidor brasileiro? Não, existe a frustração da parte dos engenheiros de desenvolver isso, mas infelizmente, de novo, é a questão do preço. Você desenvolve uma peça, você coloca... O Brasil não está tão atrás na regulamentação, entendeu? Se você olhar na área de emissões, o Brasil está nivelado com o que tem nos melhores mercados do mundo. Na parte de segurança, nós já fizemos grandes avanços, então temos hoje o carro tem airbag, tem SP, tem ABS, tem outras coisas que já estão standard em todos os veículos, até nos que você chamou agora nos de entrada, esses carros têm airbag dianteiro, airbag lateral. Mas, de novo, a questão de você ter, o desafio do nosso parque de fornecedores também, de poder produzir esses componentes de alta tecnologia no Brasil, porque quando eu importo um componente desse, eu estou importando imposto. Então, eu importo um componente para montar num carro feito no Brasil, eu precisaria ter que esse componente fosse fabricado no Brasil. Entendeu? Agora, esses equipamentos que você disse que os carros básicos já têm, eles têm por uma questão de legislação, né? Não por motivação da própria montadora. O ABS e o airbag, eles não existiam nos carros básicos até recentemente, até que o governo obrigou a isso. E eu lembro, voltando lá atrás, eu me lembro que algumas montadoras ofereciam o retrovisor do lado direito como item opcional. Quer dizer, equipamento básico
básico dos básicos, deixavam de equipar os carros por uma questão de custo, de, obviamente, aumentar a margem de lucro das montadoras. Não, você tem razão que a legislação brasileira ela impõe certas obrigações para o fabricante colocar o componente no seu veículo, mas eu acho que isso já está meio que ultrapassado. Por que eu te falo isso, Joel? A competição está tamanha que hoje, se a montadora A ou B ela não coloca o componente no veículo dela, mesmo que standard, fica defasado. O consumidor brasileiro, e através de vocês, da mídia de forma geral, e tudo que é publicado e o acesso que o consumidor tem, que não tinha à época, né? Hoje você vê, o cara entra, qualquer um entra numa mídia social, entra numa página da internet. Tem muita informação. Ele tem muita informação. Então, hoje o consumidor ele tem acesso à informação que ele não tinha na década de 90 ou no começo dos anos 2000. Então, hoje é difícil uma montadora lançar um carro no mercado que não tenha mais até do que o mínimo previsto na regulamentação. Falando de legislação, né? Uma das competências, talvez a principal competência da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva é justamente auxiliar o governo, né? Vocês são chamados pelo Ministério da Indústria e Comércio, pelo governo, para mostrar quais são as possibilidades de melhoria da mobilidade, é isso que é o papel de vocês? Sim, a AIA tem uma parceria. Vamos falar do Ministério do MDIC, Ministério do Desenvolvimento. Nós, desde a época do Inovar Alto, nós participamos dos grupos, de distintos grupos regulamentares dentro do MDIC. Estamos falando de todos os requisitos de eficiência energética, segurança, todos os capítulos que foram publicados desde a época do Inovar, depois no ROTA, e agora estamos, junto com o MDIC, trabalhando no Mover. A AIA tem uma cadeira na Câmara Temática de Assuntos Veiculares do Senatran, então a AIA tem um acordo de cooperação técnica com o Senatran, onde o Senatran nos faz demandas para a engenharia brasileira do que tem de regulamentação no restante do mundo, o que a gente pode fazer no Brasil. E o IBAMA também tem um acordo, recentemente nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o IBAMA, que é a discussão de toda a regulamentação de emissões de poluentes. Esse programa Mover, você acredita nele? Ele vai realmente melhorar a questão ambiental no Brasil? Eu acredito porque você tem objetivos de eficiência energética, né, em relação ao programa anterior, que é o Rota 2030. E você tem objetivos da inserção de itens de segurança veicular mais modernos, e aí nós estamos falando de sistemas de auxílio à condução, não é somente ter o airbag e o ABS, entendeu? Então tem outros itens de segurança que a montadora deverá colocar nos seus veículos, na maior quantidade de modelos, para que ela possa gozar dos benefícios do programa. Os dois primeiros programas, Inovar Alto e Rota 2030, contribuíram com uma redução de 30%, né, nas emissões, o que melhorou a vida do planeta e a saúde, né, do habitante. O programa Mover tem uma perspectiva de número, vai melhorar quanto essa emissão? Nós não temos ainda um número definido pelo Ministério do Desenvolvimento, ele ainda não publicou esse número, então nós não sabemos o quanto ele quer colocar. Por quê? Quando você fala em eficiência energética, Joel, os motores a combustão interna eles estão chegando no seu limite, né? Então, você precisa utilizar, por isso que o Brasil está sendo olhado agora como a menina dos olhos pelo fato de ter o etanol, porque o etanol você consegue computar o ciclo da cana, quando eu planto a cana, ela sequestra carbono, coisa que a gasolina, o combustível fóssil não tem. E por isso que o mundo está indo para a eletrificação, né? A China apostou na eletrificação justamente por isso, porque ela pensou, onde eu posso combater a Europa e os Estados Unidos, onde ainda não existe uma tecnologia? Eu vou brigar com combustão interna? Com o alemão, com o francês, com o italiano, com o americano? Ele já tem, entendeu? Então, eles entraram em toda a questão de eletrificação, com força, com apoio do governo, com volume, e estão dando hoje essa dor de cabeça. Os outros fabricantes já chegaram na tecnologia, mas é diferente porque você não tem o apoio no Brasil
de compra desse tipo de veículo, que tem alguns mercados, e você não tem o nosso parque fabril preparado para isso, para produzir em larga escala. Você acha que a decisão de alguns países, de algumas montadoras que tinham abolido o motor a combustão, de retornar ao motor a combustão, como tem acontecido, você acha isso um retrocesso? Eu não acho retrocesso, Joel. Eu acho que a gente, até falando de Brasil como engenharia brasileira e como consumidor brasileiro, a gente tem que... Porque é uma comparação que não cabe. A gente está sempre querendo comparar o motor a combustão versus o elétrico, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar como país. O que o Brasil quer? A pergunta é, o Brasil precisa disso? Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a perguntar isso para o consumidor. O consumidor, hoje com o seu veículo flex, agora nós estamos entrando para os híbridos. É inegável que o elétrico é um avanço extraordinário na engenharia. O motor elétrico ele não polui, ele não degrada ambientalmente a poluição como combustão interna, né? Ele não produz ruído, ele é mais confortável. A pergunta é, o país como o Brasil, com dimensões continentais como o Brasil, precisa dar esse salto nesse tempo? Eu te pergunto agora, você falar, uma cidade como São Paulo, ok. Uma cidade como Rio de Janeiro, ok. Um transporte público urbano, é a melhor dos mundos, né? Você tem um ônibus urbano elétrico. O condutor, ele não está cambiando o dia inteiro, ele não está sofrendo ruído, a rua que o ônibus está transitando não está sofrendo poluição, porque depois de um tempo... Uma série de ganhos. Uma série de ganhos. Então, eu acho que a gente tem, como dizem, o Brasil ele tem diversas opções de rotas tecnológicas e pode utilizar todas as opções de rotas tecnológicas em função de cada público. E pelo que você está dizendo, então, o etanol pode ser uma solução para, digamos, o adiamento do fim do motor a combustão, se é que um dia ele vai acabar. Sim, porque o etanol você consegue, pela biomassa, pela produção, pela questão do sequestro do carbono, quando você planta cana-de-açúcar e tudo que tem saído na imprensa de forma geral, que é verdadeiro, você consegue dar maior acesso ao consumidor ao veículo zero. Qual o objetivo dos programas do governo, Joel? É melhorar a eficiência energética, reduzir a poluição e melhorar a segurança veicular. E aí você melhora a questão de saúde nas ruas, você melhora a redução de acidentes por segurança veicular, mas para você fazer isso, você precisa ter veículos acessíveis. Senão o consumidor brasileiro não vai comprar um carro tecnologicamente o top de gama, uma Porsche, uma Audi, uma Mercedes, uma BMW. Não, ele tem que começar a comprar o carro de entrada. E à medida que o poder aquisitivo dele vai incrementando, ele vai mudando a categoria do veículo dele. Então, não podemos ser utópicos e falar, vamos mudar para o elétrico para o Brasil. Não dá. Nós temos que renovar a nossa frota de forma gradativa. Então seja para veículo de carga, seja para veículo de passageiro. Então nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. O Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Vocês é que estão top na tecnologia sobre rodas, tecnologia da mobilidade. Me diga lá, o que nós vamos ter para o futuro? Quais são as expectativas? O que vem por aí? Daqui a pouquinho. Marcos Vinícius Aguiar, o que nós temos de tecnologia para o futuro? O que vem por aí? Eu pergunto porque muitas coisas, eu tenho ouvido, por exemplo, a célula de combustível. Há 30 anos eu ouço que a célula de combustível está chegando. E até hoje não vi essa realidade. O carro voador, o carro pessoal, que é uma coisa também já há alguns anos que se coloca... Já tem até gente desenvolvendo isso no Brasil. O que nós temos aí para o futurismo da mobilidade? A curto prazo, eu falo já nos próximos 2 anos, o aumento de veículos híbridos no Brasil, sejam eles a gasolina e os produzidos no Brasil flex. Então teremos maior número de veículos flex híbridos no Brasil, sejam híbridos normais ou plug-in, que são aqueles onde o consumidor ele tem que fazer o abastecimento na tomada. Então essas duas tecnologias
Para veículos de carga, se fala já antes de que veículos a passageiros, a questão do hidrogênio, pela questão da dimensão dos tanques de hidrogênio nos caminhões, então é muito mais fácil isso, você ter, a um médio prazo, você ter caminhões a hidrogênio, além dos caminhões elétricos, já temos a Volkswagen caminhões fazendo um modelo elétrico no Brasil, a Mercedes também está desenvolvendo essa tecnologia, a própria BYD, ônibus e caminhões, então eu acho que no setor de carga, a curto, médio prazo, eletrificação para alguns segmentos. No setor de passageiros, aí, automóveis e comerciais leves, a questão de híbridos. Hidrogênio ainda deve demandar um pouco mais, porque o hidrogênio no veículo de passageiro tem a questão de você ter o peso do veículo e tudo, não é impossível, dá para se fazer, mas vai depender também de quanto os veículos elétricos vão ter a solução das baterias, o prazo da solução da autonomia das baterias. Então, eu acho que essa vai ser a disputa do hidrogênio no veículo de passageiro com o veículo elétrico, coisa que não ocorre do hidrogênio no veículo de carga, entendeu? Quer dizer, é difícil a gente marcar alguma posição nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de transição entre elétricos, híbridos. Qual é a posição da IA em relação ao carro elétrico? A IA ela trabalha para que todas as tecnologias sejam disponíveis no Brasil. Então, o intuito da IA é fornecer subsídio para o governo brasileiro, inclusive para que a gente traga tecnologia de tudo isso que a gente falou até agora para o consumidor brasileiro. Ou seja, para que nós temos convênios com universidades, nós temos acesso a tentar trazer os fornecedores que estão dentro da IA, e são praticamente os maiores fornecedores hoje que tem no Brasil de componentes, estão dentro da Associação de Engenharia, para que a gente traga o desenvolvimento dessas tecnologias para o Brasil e que gere emprego para o Brasil. O que, no fundo, Joel, o que todo país quer é, quando levanta a barreira ou não, eu quero fazer isso no meu país, eu tenho que dar emprego no meu país. E quando a gente fala em engenharia automotiva, nós temos que formar engenheiros e dar empregos para que esses engenheiros... Não basta eu importar o componente. Então, por isso que é importante, a IA trabalha muito com universidade, governo e setor privado. E o carro autônomo? Quer dizer, quando eu pergunto, o carro autônomo vai chegar quando? Na verdade, ele já está chegando, né? Pouco a pouco, essas tecnologias de assistência à direção já fazem parte do futuro carro autônomo. Mas a gente está longe ainda. A gente vê que na China e em alguns lugares dos Estados Unidos já existem, por exemplo, o Uber, o táxi autônomo. O carro chega, você entra, vai sozinho. A gente tem visto isso na internet, na televisão. Isso está longe de chegar no Brasil ainda. Eu acho que está um pouco longe ainda, não é curto prazo. É difícil mensurarmos quando esse tipo de veículo será tão comum nas nossas ruas. É o que você acabou de falar. Existem modelos hoje que são importados, que são autônomos, existem veículos nacionais produzidos com sistemas de auxílio à direção, que não são os totalmente autônomos, mas os softwares eles estão avançando muito rapidamente, então a indústria de componentes, a indústria automotiva está correndo e desenvolvendo coisas muito rápidas. É difícil porque quando você lança um produto já tem uma atualização, já tem uma versão mais nova, então é difícil mensurar que montadora A ou B ou C vai colocar isso mais rápido na sua gama. Sim, mas mesmo se você considerar a importação dessa tecnologia, eu acho que a infraestrutura no Brasil permite você ter hoje um carro, um Uber totalmente autônomo? Ainda não. Infelizmente, aí nós estamos falando hoje de 5G no Brasil, porque esses veículos são conectados e essa tecnologia você precisa tanto da infra com a via, quanto da infra entre veículos, né? Então, porque os veículos, algumas tecnologias, os veículos se comunicam, né? Então, esses países onde já tem uma infraestrutura muito mais poderosa que a nossa, eu brinco até que nós ainda não temos nas nossas vias o que às vezes algumas tecnologias você tem no campo, né? Porque você tem algumas fazendas e a produção agrícola brasileira já está no topo da comunicação.
de comunicação e de você fazer plantio e colheita totalmente autônomo, sem a presença do consumidor, do condutor. Né? Isso é possível porque é um uso restrito. É um uso restrito. É um uso restrito, controlado, e você tem satélites, você tem antenas. E tem outra coisa, né, Joel? Entra a questão do consumidor também, da educação do brasileiro, né? Porque você tem um veículo autônomo, ele vai fazer todas as considerações, mas você depende de outros na via para que, né? Mesmo ele sendo um veículo totalmente independente, ele vai controlar, ele vai frear, ele vai desviar, mas você tem que criar também uma cultura no Brasil para que isso demora. Né? Você vê que nos Estados Unidos ainda existem falhas, até na China existem falhas que se noticiam. O veículo falhou, ele ia frear e não freou direito. Então, é uma tecnologia que está avançando muito rapidamente, mas precisa do ecossistema inteiro. Marcos Vinícius, qual é o seu carro de uso pessoal? O meu é um Renault Cardion. Claro, ele é diretor da Renault também, só podia ter um. Obrigado a você que nos acompanhou no Auto Informe Entrevista e um agradecimento especial ao Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Obrigado pela presença, Marcos.